Mais uma semana começando. Onde é que foi que eu parei? Deixa eu abrir meu Trello. Ok, moveram mais tarefas pro to-do. Ok, eu tenho que resolver esse fix PDF generator, 4 páginas, maiores que 4 páginas da semana passada, mas eles ordenaram de novo isso. Priorizaram essa tarefa de novo e eu não faço a mínima ideia de como fazer. Eu devo ter mentido na minha entrevista ou ajeitado muito bem o meu currículo, seguindo as dicas do Lucas Montano. Não é possível, eu não faço ideia do que preciso fazer. É certo, eles vão perceber que eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Ok, vamos ver o que a gente tem aqui no código por enquanto. Tem o Express, tem o Viewpoints, o que ele está fazendo aqui. Eu preciso implementar um Socket.io para que a gente possa em tempo real pegar esse chart. Tá. Vamos por passo então. Socket.io, vamos descobrir como é que eu implemento isso. Socket.io no TypeScript, que é o que eu estou usando aqui. Ok, isso aqui é parecido com o que eu tenho aqui. Express, import Express. Aparentemente é isso aqui que eu preciso. I/O on connection. O client está conectado no WebSocket e aí eu consigo usar ele. Não é tão difícil até. Eu esqueci de fazer aquela tarefa do hotfix. O que eu faço agora? Eu já tenho um trecho de código implementado. Git how to save local changes. Git stash. O que é o Git stash? E vai ser mais ou menos assim durante toda a tua carreira. Eu tinha que mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece. Eu tô todo desfocado aqui, peraí. Eu tinha que mostrar para vocês mais ou menos como é que é o dia a dia de um programador. Pode ser um programador júnior, pode ser um programador que nunca tinha visto falar de socket na vida, pode ser um programador que já tinha ouvido falar em socket, mas não naquela linguagem que agora ele está trabalhando. Ou pode ser simplesmente alguns comandos do Git que te permite salvar o que tu já está em andamento e atender aquele super urgente hotfix que o teu líder está mandando para ti, enquanto tu não perde tudo que tu implementou da funcionalidade que tu estava fazendo, que até então era mega prioridade. Todo esse processo aqui que eu estava interpretando, onde tu tem que buscar sempre no Google por uma solução que tu olha para uma tarefa e tu não faz ideia de como fazer e tu acha que tu vai ser descoberto, tu acha que agora tu vai ser desmascarado e tu vai perder o teu emprego. Esse processo é super normal, tá? No início a gente vai ter esse sentimento de que, pelo fato de a gente não saber fazer uma tarefa que nos foi passado, significa que a gente não deveria estar onde a gente está. E tu vai ter essas dúvidas sobre como escrever o teu código diariamente até que eles te promovam tanto que tu chegue a um cargo de gerente de tecnologia. E aí, nesse caso, tu não precisa mais escrever linha de código mesmo, aí vai estar tudo certo. E se eu nunca tivesse passado por esse medo de não saber fazer as coisas, eu não teria aceitado a minha primeira oportunidade de emprego como programador júnior, fazendo um freela, onde eu aceitei o freela, eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer para resolver o problema do cliente. E muitas vezes, não só não saber, mas muitas vezes vocês vão implementar algo e não vai funcionar. E sempre quando eu vou entrevistar alguém para uma vaga de sênior, uma das coisas que eu faço é sempre pegar no fracasso em comum. Sabe aquela linguagem, aquele framework que tu sabe que todo mundo que chegou numa senioridade usando aquela tecnologia já fracassou em algum momento. Aí tu pega esse ponto específico e tu faz a pergunta na entrevista de sênior. Porque tu sabe que se o candidato é sênior, ele deve ter tido experiência. E essa experiência que as empresas buscam, essa experiência que eu como entrevistador busco, são experiências de fracassos. São experiências de quem tentou fazer algo, não funcionou e tentou de novo até que achou o caminho. E por isso que ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então a diferença, muitas vezes, de quem é sênior e de quem é júnior é que o sênior aprendeu na prática a diferença entre uma arquitetura e outra, a diferença entre usar ou não injeção de dependência, a diferença entre uma linguagem tipada e não tipada, porque já sofreu com ter fortemente tipado e já sofreu também por não ter tipagem nenhuma em 2 momentos da carreira. Então é isso que te traz a maturidade profissional. Então é o fracasso que te traz a maturidade profissional, então tu não pode ter medo de fracassar. Tu não pode ter esse pensamento de que tu tá no lugar errado, porque tu não tá.
Mas então, Lucas, como é que eu faço para não ter esse medo? Como é que eu faço para passar essa barreira que eu tenho hoje? Tu começa por dividir o que deve ser feito. Então, sempre quando tu tiver essa barreira de tipo, eu não sei como fazer isso aqui, eu não sei como implementar esse socket, eu nunca fiz isso na vida, tu precisa dividir essa tarefa. Muitas vezes tu vai achar que não é possível dividir e que aquele grande bloco é o que deve ser feito. No início da tua carreira, tu enxerga tudo em grandes blocos de coisas que tu não sabe. Então, tu tem que te forçar a aprender como que tu divide aquela tarefa em outras menores. E aí tu pode usar tanto um papel, uma caneta, tu pode desenhar em algum software de desenho, tanto faz, mas tu tem que dividir a tarefa que tu está fazendo. Quando tu tiver tarefas pequenas o suficiente para começar a implementar, aí tu começa a escrever o teu código. E nunca esqueça de uma coisa muito importante, tá? Se tu não sabe fazer algo, ou se não está claro ainda o suficiente que deve ser feito, isso em si é a tarefa. Então, um engenheiro, um programador não é simplesmente pegar a tarefa e escrever a linha de código. O fato de entender o que deve ser feito e como resolver aquele problema é uma tarefa em si. Tu já está trabalhando, tu já está caminhando para a resolução. E no início da nossa carreira, a gente acredita que essas tarefas que a gente não sabe fazer ou o problema que não está muito claro é só um impeditivo do nosso trabalho, não de fato o trabalho em si. Mas esse é o teu trabalho, acredita em mim. Esclarecer o que deve ser feito, entender o problema e o que deve ser utilizado e pesquisar por ferramentas e como aplicar essas ferramentas é o teu trabalho. E se tu chegou há pouco tempo no canal e tu não sabe o que está rolando, eu comecei um trabalho, um projeto bem legal lá no Twitch, que é uma outra plataforma de streaming de vídeos. E esse projeto se chama Uma Stack que Não Domino, que é justamente o fato de eu escolher uma tecnologia que eu nunca trabalhei em produção. Na verdade, não fui eu que escolhi, foram vocês que escolheram numa live que a gente fez. E eu comecei a implementar uma extension, uma extensão do Twitch, um plugin para o Twitch do zero. Eu nunca tinha trabalhado com Twitch, eu nunca tinha criado extension, eu nunca tinha trabalhado com TypeScript, com Node.js, com Express, com Socket.io no front-end. É a primeira vez que eu estou enfrentando esses problemas de produção. Ontem foi a primeira vez que eu subi um serviço no Heroku. Eu nunca tinha feito isso na vida, mas foi animal. Eu aprendi muito. Então, se tu quer continuar me acompanhando, tanto aqui no canal, se inscreve aqui no canal do YouTube. E se tu quer saber como que está sendo o meu desafio numa stack que eu não domino, me segue lá na Twitch, tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês ao vivo na streaming lá na Twitch agora, depois desse vídeo. Ah, e pra quem perguntou assim, Lucas, tu vai parar de postar vídeo aqui no YouTube, tu vai ficar só na Twitch? Não, tá, essa não é a ideia, eu vou continuar postando vídeo aqui no YouTube normal, então vai ter o Ask Lucas Montano Show essa semana, então se tu ainda não mandou a tua pergunta, manda lá no Twitter, #AskLucasMontano, e eu vou gravar as respostas para vocês. Então os quadros aqui do canal continuam normalmente, tá? A única questão é que a gente está usando o Twitch para uma interação. Eu não sei porque eu tô falando assim. Eu acho que é... Aí. Então os quadros aqui do canal continuam normalmente, tá? A única diferença é que eu tô usando o Twitch para ter uma interação mais em live com vocês, fazendo um streaming, porque a Twitch é mais relax. Eu entro ali, coloco uma musiquinha, muitas vezes jogo algum jogo. Então é uma plataforma muito massa, tá? Uma plataforma animal, principalmente por causa do chat. O chat da Twitch te permite ter uma interação muito mais fluida com quem tá te assistindo. Então aqui no YouTube eu vou continuar postando vídeo normalmente, todos os quadros do canal vai continuar. E lá na Twitch eu vou centralizar as lives e as streamings que não são com convidados e etc, tá? Na Twitch é mais mão na massa mesmo, live code, live game e live talk. Tá bom? Um forte abraço, eu te vejo lá no Twitch ou no próximo vídeo aqui no YouTube. Falou! O front-end sempre fala, mas na minha máquina funciona, porque aqui tá funcionando, ó. Já tô sentindo saudade de desenvolvimento mobile, tchê. O que funcionou aí, Bortolato? Não pode ter funcionado. Vai aparecer no log aqui o que eu botei no log? Yeah.
Alguém explique aí pro Biel o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente tá montando um Twitch Extension. É isso que aconteceu. E funcionou. Eu acredito. Tá rolando, gente. Tá rodando. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá mostrando cada minuto que passa. Cada um de vocês vai ganhar 1 ponto por estar ativo na live. E agora é só a gente criar a nossa extension que faz o pool desses pontos e exibe na nossa streaming. Done. Se tu tá assistindo e quer continuar assistindo esse projeto, clica no follow aqui no Twitch nesse exato momento. São 12 horas trabalhando com uma stack que eu nunca vi na vida em produção. No caso, eu nunca coloquei em produção, nunca tinha feito um deploy no Heroku, nada do tipo. Então, vão ser